foi graças a ela que a gente pôde trazer esse evento para dentro da Unicamp e poder proporcionar o primeiro passo do seminário com vocês. O tema é Epistemologias do Yoga no Brasil. Boa tarde. Muito obrigada a vocês que estão conosco nessa jornada, né? Nesse processo de um final de semana que a gente anda imaginando desde o ano passado e que finalmente, com o apoio do professor Odilon aqui, da Educação Física, da Paula Albinha, né? Com o apoio do onde eu trabalho, né? O Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, desses voluntários tão maravilhosos, dos funcionários da FEF que nos ajudaram tanto, né? E da presença de vocês e da disposição dos professores, dos palestrantes, dos yogis em fazer essa conversa aqui dentro da universidade, né? Isso pôde acontecer. A gente está fazendo uma combinação muito mágica de vários povos diferentes, né? Acadêmicos, yogis, né? Pessoal que gosta do corpo, pessoal que gosta de meditar, o pessoal que gosta de estudar filosofia antiga. Tem todo tipo de gente aí. Então, para mim é uma alegria incrível a gente ver a presença de vocês ainda agora, tipo, não desistimos, vamos trabalhar mais um pouquinho. Eu queria agradecer, então, a oportunidade que vocês dão para a gente de desenvolver esse trabalho conjunto estando presentes. Porque se vocês não estão, quer dizer que o que a gente propôs não tem validade, né? Não tem interesse, não tem consequência, não tem futuro. Mas como vocês puderam vir e ainda estão aqui conosco, isso para nós quer dizer que o que a gente está fazendo, né, pode ser bom para todos nós. Então isso já é, para mim, um resultado muito bom dessa ideia que está se materializando em evento, né? E eu gostaria de falar para vocês que eu trabalho refletindo, eu sou linguista de formação e eu trabalho refletindo sobre línguas, culturas e epistemes tradicionais, né? E porque cuidando dos idiomas, eu entendi que eles estão ligados a uma cultura e para que as pessoas possam realizar essa cultura, elas precisam respeitar suas fontes de conhecimento, suas epistemes, né? E nesse processo, né, eu também, por um outro lado, pratico yoga. E aí eu fiquei pensando o que eu, do CLE, trabalhando com epistemologia hoje, poderia servir de alguma maneira ao yoga. E aí eu pensei que eu poderia ajudar ou fazer uma movimentação para a gente começar a sistematizar o que a gente tem de realidade da produção de yoga no Brasil. Acho que isso seria mais ou menos como eu poderia, como pesquisadora, além de gostar da prática, ter um amor profundo pela experiência do yoga, como a gente poderia acolher essa iniciativa conjunta com a educação física e com a professora Paula Binha, professora Odilon, como é que a gente poderia acolher isso no CLE. Então, desculpa. Então, primeiro eu falei, para onde que eu aponto isso aqui? É o agradecimento, mesmo a todos vocês, mostrar que essa ideia é uma ideia viável, né? E não, aqui está voltando, aqui está indo, tá. E aí o ponto por onde a gente partiria para trabalhar intelectualmente é um professor lá do CLE chamado Michel Debrun, que fala: o objeto da filosofia é constituído pelo presente, ou mais precisamente pelos problemas do presente. É quase uma meditação. Se a gente for yogi e filósofo, você pode falar, esse cara medita, né?
Então, só que é uma meditação por escrito, vamos dizer assim, né? E nesse sentido, muitas vezes a gente tem a ideia de que quando a gente vai falar do conhecimento do yoga, a gente vai falar lá da Índia, né? Mas no nosso caso aqui, a minha proposta seria falar aqui do Brasil. Onde estão os yogis? Aquela coisa, Globo Repórter. Onde eles estão? O que eles fazem? Onde vivem? Onde eles estão? O que eles andam fazendo? Há publicações? Não há. É preciso publicar, é preciso registrar. Esse conhecimento é um conhecimento tradicionalmente oral e por isso é importante que a gente comece a ter um registro formal das atividades que já acontecem, porque quando a gente abre um evento sem saber se tem algum tipo de resposta e em menos de um dia a gente tem 200 vagas preenchidas, eu acho que tem um monte de gente ensinando por aí, um monte de coisa interessante e a gente não está sabendo. Então, o primeiro trabalho, eu acho, seria mapear, fazer um mapeamento bem legal, inclusivo, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? O nome da experiência é União. Então, trabalho de inclusão e tentar, então, fazer um levantamento, ver as publicações que já tem, ver se a gente consegue construir um acervo conjunto, mas isso é impossível de fazer. Do mesmo jeito que esse evento, um trabalho desse, de elaboração do acervo disponível que a gente tem aqui no Brasil, dos yogis brasileiros, é impossível de ser feito sem a comunidade de yoga do Brasil. Então, se vocês não topam essa ideia bem alucinada, ela não se realiza mesmo, porque a gente não tem perna. Então, a gente está tentando... então, o que eu estou falando para vocês? É uma parceria. É um trabalho de interlocução. Não é a universidade dizendo de cima para baixo o que é para fazer, mas é uma conversa tipo, como nós podemos auxiliar a sistematização do conhecimento do yoga desenvolvido no Brasil? Nós poderíamos auxiliar assim, por exemplo, né? Ajudar no registro, levantar as publicações, fazer alguma coisa nessa direção. Mas vocês têm que refletir a respeito. Olha, eu continuo voltando. Isso é o que eu faço. Valorização de línguas e culturas tradicionais e crítica pós-colonial. Funciona também na relação com a cultura tradicional do yoga, porque quando a Inglaterra entrou na Índia, quando os filósofos foram para a Índia, eles fazem uma leitura muito particular dessa tradição, né? Que talvez não seja uma leitura que alguém de lá faça. Como aqui no Brasil, a gente também é lido pelos autores estrangeiros que contam para nós nossa própria história. Então, há coisas a fazer na universidade, tanto para nós, como para a Índia, tanto para o que pode ser a identidade brasileira, como o que pode ser a tradição do Vedanta. Temos coisas a estudar. Como eu veria isso? Refletir sobre a yoga é uma praxis, né? Então, cabe a ideia de episteme, porque nós não só pensamos, como nós também experienciamos. Às vezes, na universidade, a pessoa só está preocupada em entender o conceito. A gente entende o conceito na yoga e vive o conceito. Então, é um pouquinho diferente. Então, a gente não consegue imaginar um professor de yoga que vai ensinar meditação e não medita, né? Mas a gente tem, na nossa universidade, essa possibilidade de professores que ensinam alguma coisa e não realizam aquela coisa. Na tradição de yoga não tem. Então, é uma diferença no modo de transmitir o conhecimento, no modo de entender o que é conhecimento, e a gente pode discutir isso junto. Não quer dizer que a gente tem um conflito, quer dizer que a gente tem uma diferença e que a gente pode
trabalhar sobre isso, entender melhor o que isso significa. A minha proposta no CLE é uma ideia que um aluno meu que gosta de grego, Robson, veio para mim com o nome de universidade em grego. Em grego é assim, hoje ainda, panepistêmio, vários conhecimentos, todos os conhecimentos. Não é como é aqui, universal, né? Então, a ideia é as outras epistemologias, os outros conhecimentos, que não são os conhecimentos que a gente tradicionalmente na universidade aprendeu a valorizar, também mostram coisas muito importantes do mundo e da gente. E a gente pode trazer eles para dentro do campus, porque eles também são válidos e legítimos, né? E com o quê? 5.000 anos, pelo menos, um conhecimento escrito, eu acho que ele já está consolidado, né? Não é exatamente um trabalho científico que ainda não foi validado. Então, essa seria a minha perspectiva para olhar para a yoga, né? E aí, este evento, então, que a gente organizou, é um convite para a comunidade de yoga de Campinas. A gente está muito feliz com os convidados, né, com os nossos convidados, que vieram de longe para prestigiar essa ideia, que agora pode crescer mais um pouquinho, né? E eu gostaria, então, de chamar, porque a gente não tem uma mesa de encerramento, mas eu já apresentei para vocês por onde que eu trabalharia, então, vocês já estão mais ou menos sabendo por onde que eu trabalharia. Quando eu fui falando de comunidade tradicional, né, são várias comunidades tradicionais, né? A academia é uma comunidade tradicional também. O povo da yoga é cada um com suas manias, né? Mas quando eu cheguei uma vez em 2015 nos Paiter Suruí, o cacique estava à vontade e tal, aí ele saiu, falou: um momentinho, para conversar com a professora. Aí saiu e tal, botou um cocar, aí voltou e tal, arrumou, sentou na minha frente, colocou a perna em cima da coxa e falou assim: qual é a sua intenção aqui? Qual é o seu propósito em vir aqui? Falei: boa pergunta. Aí expliquei. E aí a gente é parceiro até hoje. Então, o que eu gostaria de fazer para vocês é dizer assim, ó, qual é o meu propósito em estar aqui e fazer esse convite para vocês? Expandir a experiência de yoga para dentro da universidade. Esse é o meu propósito. Vocês podem confiar, porque eu vou trabalhar nisso enquanto eu estiver por aqui pela Unicamp. Se vocês quiserem um interlocutor, estamos aí. E tem mais duas pessoas que eu gostaria de trazer para cá para a gente fazer o encerramento, que é a professora Paula Albinha e o professor Odilon, que são organizadores também, cada um dentro da sua especialidade, vamos dizer assim, dos seus dons, ajudou a construir isso. É impossível trabalhar sozinho. Posso vir? Então é isso que a gente quer, que eu gostaria de apresentar, então, meus parceiros de trabalho. Pode. E convidar vocês, somos nós, ó, tudo transparentinho. São essas as pessoinhas. É este projeto, né? E eu queria muito agradecer a eles, porque é um ano, né, que a gente está montando isso. E parece que está tudo bem. Vamos lá, vamos sentar. Vamos sentar. Muito bem, pessoal. Eu entendo que é o fim da nossa jornada, desses 2 dias de evento, e vocês passaram calor, passaram sede, fizeram exercícios, pensaram muito, né? E tiveram aqui a exposição de professores com um discurso bastante acadêmico, né? Como a professora bióloga Regina Célia Spadari,
ela trouxe uma visão que nós, no estudo de yoga, não temos. E faz bem um choque cultural. Depois veio o Danilo e mostrou o caminho da mistura, porque ele é um yogin, a professora Regina não é, né? E aí ele mostra bem a mistura, como fazer as duas coisas, uma visão científica e yoga ao mesmo tempo. E eu acho que no Ocidente a gente conseguiu ganhar mais adesão com o yoga, porque agora a gente ouve Harvard, uma médica em Harvard disse que faz muito bem para o cérebro. Então ela validou. Mas por que validou? Porque essa é a nossa linguagem. É a linguagem do nosso, aqui do Ocidente. Se está cientificamente comprovado e um médico falou, então está tudo certo. Como todos vocês são yogins e já vivenciaram o yoga, e o benefício no próprio corpo e na própria vida, na relação com a sua própria família, no ambiente de trabalho, muitos abandonam, deixam de ser advogados e se tornam yogins, não é? Muitos são empresários e deixam tudo e vão para a Índia virar monge, virar, sei lá, né, outras vidas. A vida que se identifica, entendemos a transformação do yoga no nosso corpo, na nossa mente, na nossa saúde biológica. A gente não precisa mais do cientificamente comprovado, mas a gente precisa dialogar com o Ocidente ainda. E então, quando a gente chega aqui na universidade, a gente tem que encontrar essa conversa. Como é que a gente fala direitinho, para ser ouvido, para ser entendido. Senão não tem comunicação, né? Do mesmo modo, assim, os cientistas que trouxeram, como essa médica em Harvard, que eu não decorei o nome, sinto muito por isso, ela foi pesquisar porque ela começou a praticar yoga e ela percebeu nela a transformação. Então ela viveu o yoga, ela tinha o conceito antes, aliás, a teoria antes, ela tinha o conceito no corpo antes de colocar no papel. Melhorou? Antes de tornar, de mensurar em laboratório que de fato é verdade, né? Então o Ocidente precisa, e eu acredito nessa união, que o Oriente e o Ocidente podem dialogar. Então o convite é esse, né? Bom, boa tarde. Eu já tive a chance de me apresentar aqui ontem, mas não sei se todos estavam. Então eu sou o professor Odilon Roble, aqui da Faculdade de Educação Física, e eu trabalho basicamente com filosofia. Eu sou filósofo de formação, e essa é a minha atuação, né, na questão da filosofia do corpo. Só que eu pesquiso uma epistemologia grega, né? O que me interessa é isso, com especial atenção à questão dos mitos gregos. A Cláudia, como anunciou, pesquisa uma epistemologia não grega. Então, das duas, uma, né? Vocês devem estar pensando, ou a gente vai brigar em algum momento, ou a gente acha que dá conta de toda a epistemologia. Mas eu acho que tem um ponto de união aí na questão. É aí que eu me apresento com um pouco mais de calma para vocês do porquê do meu interesse nesse projeto. Na Grécia Antiga, antes do advento do cristianismo, os mitos, o que nós hoje conhecemos de mitos, eles eram misturados na vida comum. Era absolutamente plausível que uma coisa tivesse acontecido por interferência de um Deus, que poderia ter ciúmes, que poderia ter raiva, que poderia ter sentimentos absolutamente humanos. Um exemplo disso rápido que eu posso dar são as construções gregas, que são imensas para que os deuses pudessem entrar fisicamente. Então a presença dessa raiz mágica no cotidiano do grego era algo dado, era algo absolutamente comum. Com o advento do cristianismo, tudo que é sagrado, tudo que é introspectivo, tudo que é transcendente, que é o tema do nosso encontro, tudo que é transcendente foi para a esfera do sagrado, foi para uma esfera distante, para uma esfera inatingível. O próprio Deus cristão não tem um corpo, né? Se vocês estão pensando naquele corpo de cabelos brancos e barbas longas, vocês estão lembrando do teto da Capela Sistina, vocês estão lembrando de uma representação de Michelangelo. O corpo de Deus não existe, né? Do Deus cristão. Então o que nos une, a epistemologia não grega e a epistemologia grega, é uma tentativa de retorno
dessa magia para o corpo. Uma possibilidade de ver as ações corporais associadas e não descontínuas com a questão do pensamento. Ontem eu conversava com alguém aí que me perguntava sobre a questão do contexto grego, e nós tínhamos na polis, em Atenas principalmente, os gimnásios, que eram espaços de práticas corporais, como ginástica e outras práticas atléticas. Você tinha a figura de alguns desenhistas que ficavam desenhando a posição dos corpos dos ginastas, e dependendo do que eles faziam, aquilo dava uma ideia da postura de vida. A solução encontrada pelo corpo, como uma inversão, um salto, era uma espécie de recurso para se entender o pensamento. Pensar como aquele ginasta fez. Então é completamente moderno e pós-cristão essa separação entre o advento do pensamento e o advento do corpo. O que eu tento fazer na minha pesquisa, e aí ficou muito próxima da pesquisa da Cláudia, é retomar esse tipo de epistemologia. Se há algumas práticas que deem conta de uma continuidade entre a ação corporal e o pensamento. Nesse esforço, eu sou procurado pela Paula, que é uma pessoa da comunidade de yoga, e começamos a conversar. Tem um cara chamado Schopenhauer, que é um filósofo alemão do final do século XIX, que a grande diferença dele é que ele teve uma briga familiar e foi para a Índia, para espairecer a cabeça. Ele era professor da Universidade de Berlim, um dos maiores filósofos da época, de um período onde Hegel era o grande nome da filosofia, e é uma filosofia completamente espiritual. Ele vai para a Índia e volta com os Upanishads embaixo do braço. E aquela leitura, não sei dar detalhes para vocês, eu não sou estudioso disso. Eu convidei a Paula para fazer esse estudo, se ela quiser. De algum modo, os Upanishads moveu demais a filosofia de Schopenhauer. Ele entende que a vida é sofrimento, é o primeiro movimento, e isso ele leu nos Upanishads. Não é um sofrimento romântico, é um sofrimento da ideia do vazio, da ideia de que não tem uma conquista objetiva a ser alcançada. Ele concebe o conceito de vontade, que é algo que nos move o tempo todo. Uma das frases famosas de Schopenhauer é: o sentido da vida é continuar vivendo. Isso parece tão pouco, né? Mas é o grande sentido da vida. O que nos impulsiona a viver é a vontade de viver, e só ela. Não tem um para quê, né? Não tem um sentido. Enfim, há uma série de conceitos que vão sendo arrolados por Schopenhauer, que é reconhecido na história da filosofia como uma influência dessa viagem que ele fez e da leitura dos Upanishads. A Paula me procura, a gente começa a conversar sobre isso, daí entra a Cláudia na história, ela diz: olha, tem uma louca lá no CLE que também estuda essas coisas, também está querendo pensar. Nós três nos reunimos e tivemos a ideia, que eu acho que alguns já ouviram falar, e eu agora lanço oficialmente, com permissão das minhas colegas, a ideia de fazer um curso de yoga, né? Um curso de formação, um curso de especialização, de extensão, alguma coisa desse tipo. Evidentemente não com nós três apenas, né? Mas chamando, na universidade a gente tem esse hábito, chamando as pessoas de reconhecido saber no assunto para nos acompanhar. Aí nós começamos a conversar a esse respeito e achamos que o passo inicial, mais prudente, era fazer um encontro para receber as pessoas, entender quais são as demandas, chamar os nomes mais representativos do yoga em Campinas, que trabalham com isso nos diversos espaços, e ir ampliando essa conversa até que a gente note que tem estabilidade o suficiente para construir uma proposta de um curso de extensão, que pode ser curto, pode ser longo. Isso a gente não tem esse formato ainda. A gente está ouvindo a comunidade para ver o que é que atende. A gente sabe da importância que a Unicamp tem, isso é o ponto de partida, né, da seriedade com que ela trabalha, dos espaços que nós temos, enfim, e até mesmo do nome. É um reconhecimento, as pessoas sabem que tudo que a Unicamp faz, ela preza por qualidade, né, intelectual sobretudo.
Então esse foi o primeiro movimento. Eu acho que a educação física, falando agora do espaço onde nós nos encontramos, ela deve um trabalho dessa natureza. A maioria de vocês, certamente, quando pensa em educação física, pensa na coisa de uma no pain, no gain, né? Aquela atividade de academia, fitness e etc. E, infelizmente, vocês estão certos. A maioria da educação física pensa por aí mesmo. Mas é por isso que a gente tem uma dívida. Mas não tem só isso na educação física, né? A maioria dos voluntários que estão aqui hoje, então os meninos que estão ali, são pessoas que estão querendo estudar uma outra coisa, né? Minha colega Thaís, minha colega de turma, está aqui, trabalha hoje no SESC com yoga, foi minha colega de turma na educação física, eu também fiz educação física, além de filosofia. Enfim, há vozes dissonantes, a Júlia que está ali, da educação física também. Há vozes dissonantes na educação física, né? Pessoas que querem ver o movimento e o corpo, mas pelo seu aspecto sensível, pelo seu aspecto delicado. E isso nos aproxima de práticas tais como o yoga. Então, acho que é até mesmo uma abertura de um novo espaço. Essa é a intenção da união de nós três. Tem uma pessoa de um estudo mais da cultura mesmo, como é a Cláudia. Tem uma pessoa do estudo das práticas corporais, como eu, e tem uma pessoa do yoga, da prática do yoga e da comunidade do yoga, como a Paulo Binho. Essa foi a nossa intenção. É claro que o seminário teve acertos, teve erros, nós deixamos uma caixinha ali para vocês fazerem comentário. Não percam tempo em fazer o comentário, podia ser mais para frente para estar mais frio, porque isso ficou absolutamente óbvio, né? A gente pretende fazer ano que vem lá para maio, junho, né? O calor foi muito forte esse final de semana. E, enfim, mas se vocês tiverem alguma outra coisa que não nos ocorreu, a caixinha está lá para isso. Acho que essa é um pouco a proposta. Espero que vocês tenham gostado, né, do seminário. Eu sei que está com uma cara meio de final a minha fala, tem um filme ainda do Hermógenes, mas a gente fez essa troca, já foi falado para vocês, né? A gente fez essa troca pela questão da luz. Essa aqui é a mesa de encerramento do evento, tá? Então, por isso esse tom um pouco de encerramento, né? Eu agradeço muito a presença de vocês e a gente quer construir esse projeto do curso, enfim, de um grupo de estudos. Nós estamos elaborando o projeto de um grupo de estudos também, em contato com a comunidade. Essa é a ideia. Por isso, trazê-los aqui e anunciar isso antes dele ter qualquer passo. Não tem passo algum além da intenção, né? Que é para que, recebendo de vocês as ideias, as críticas, as sugestões, a gente dê o primeiro passo na construção de uma formação, de um continuado. Nós sabemos que existem outros espaços aqui em Campinas que já oferecem formação e de qualidade. Não é ideia nenhuma entrar em concorrência com esses espaços, pelo contrário, é construir uma alternativa. O que a universidade pode oferecer em sinergia com isso que já existe, né? A Unicamp não tem intenção nenhuma de concorrer com nada. Esse custo que teve aqui, eu falo como instituição agora, se vocês me permitem, o custo que vocês tiveram, né, para aqui participar não visa absolutamente nenhum lucro. Foi apenas para essa estrutura e trazer a monja, por exemplo, de São Paulo. Foi para isso que vocês pagaram. E a nossa intenção primeira foi conseguir uma verba da universidade. Eu e Cláudia fizemos um pedido, mas nós estamos num momento de crise da universidade pública, todo mundo sabe isso. Mas foi aprovado com nota máxima. Foi aprovado com 10. Nós começamos a ler o parecer aqui desse seminário e o parecer dizia que não conseguia ver mérito maior nesse encontro, que era nota 10, nós dois começamos a dar risada e no fim falaram, mas não tem dinheiro na universidade. Né? Então, muito bonito, mas se vira. Aí a gente pensou na cobrança de uma mensalidade, peço desculpas para vocês por isso, sinceras desculpas, porque a gente representa uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Né? Você vir numa universidade pública e pagar uma taxa, não deixa nenhum de nós feliz. Né? Mas é o que a gente fez para ter o encontro, para poder ter um encontro. Né? Então é isso, eu agradeço muito a presença de vocês. Não sei se a gente abre, né, para uma conversa, é essa a ideia? Bianca, como tá?
Gente, eu acho que eu nunca mais quero esse papel. Temos mais 10 É melhor de minutos. qualquer... Nós temos mais 10 minutos. Então, acho que abrimos, né? Para algum comentário. Oi, gente, eu queria perguntar se a gente tem permissão para usar o e-mail de vocês para chamar vocês para reunião de feedback do evento e para pensar o próximo. Quem não quiser ser chamado, por favor, avise um dos meninos com essas pessoas coloridas flutuantes no peito, para a gente poder não perturbar vocês. O quê? Quem não quiser ser chamado, anota que a nossa colega aí vai tirar da lista. Ó, quem não quiser vir, ignora também o chamado, né? Recebe lá, ignora. Vai embora, põe no spam. Boa tarde. Mais uma vez falando, agora agradecendo imensamente a vocês. A gente aqui é de São José dos Campos, nós viemos lá de São José dos Campos. Conheço a Thaís também, lá de São José, lá de um curso. É só agradecer mesmo pela oportunidade. Ontem e hoje foi muito bom, a gente aprendeu bastante, várias visões diferentes, né, sobre o yoga. A gente gostou bastante, o pessoal de São José. Vocês do yoga são infernos, vocês agradecem o tempo todo. Eu falei isso na mesa de ontem. Gratidão e namastê. Todo dia eu fico, obrigado. Obrigado a você. Não podia deixar passar. Gratidão pelo evento. Como a Paula falou, existem advogados que deixaram a profissão para ser professores de yoga. Eu sou publicitária, deixei a minha profissão para ser professora de yoga. E uma pergunta sobre o curso já, se esse curso vai ser aberto ou vai ter algum pré-requisito para a área de saúde, alguma coisa do gênero, se vocês chegaram a pensar sobre isso já. A gente está sussurrando porque é tudo tão ainda, a gente está planejando, tenho medo de falar uma besteira. O curso, nossa intenção é que seja aberto a todos. Como é um curso na Unicamp e é um curso de especialização, de pós-graduação, a única exigência que certamente terá pelas regras da universidade é que tenha curso de graduação. Né? Provavelmente isso. Eu sei claramente que há pessoas que não fizeram graduação e que têm profundo conhecimento no yoga. Mas acho que uma pedra no sapato que a gente vai ter aqui é essa. Como a Unicamp tem uma modalidade chamada graduação e uma modalidade chamada pós-graduação, essa segunda exige um curso de graduação em área alguma. Aí, tanto a área, tanto faz. Com certeza. Não entendi. Em yoga. Acho que foi o Andrés, né, que lançou isso, ou foi, alguém falou aqui que gostaria de ver, né? Acho que foi o Andrés, né? Boa tarde, meu nome é Isabel, eu sou aluna de medicina aqui da Unicamp. Primeiramente, eu também quero agradecer esse seminário, esse espaço maravilhoso. E a minha pergunta também é um pouco em relação a esse curso, até em relação a esse espaço, porque eu acho o yoga e até mesmo o encontro sobre isso muito importante para a saúde, que é o objetivo da medicina, né? Cuidar da saúde. E minha pergunta é sobre isso, se vocês pensaram sobre isso, se vocês pensam em trazer essa discussão também para a área da saúde, se vocês chegaram a conversar com a FCM e se tem qualquer pensamento sobre isso. Obrigada. Eu posso dar uma informação? A FCM teve até um trabalho que foi viabilizado pelo professor Nelson Felice, que fala da yoga no SUS. Então, de alguma forma, isso já está sendo colocado dentro da universidade. Você falou do SUS, né?
A gente não tem retorno aqui, viu, gente? As caixas estão viradas para lá, tá vendo? Então a gente ouve mal. Ô Paula, depois você me completa nessa coisa que você sabe bem, esse projeto do SUS, né? Faz o seguinte, fala você primeiro, depois eu vou falar um cuidado que eu tenho com essa história do SUS. Campinas está carente, né? O SUS não tem contratação, então seria muito bom quem trabalha já na área da saúde, no SUS, fizesse yoga, né? Porque não tem contratação nem de profissionais de yoga, nem profissionais de educação física que fazem yoga. Recentemente abriu um edital para isso, né? Mas eu não acompanhei esse edital. Eu acho que é inevitável a gente não falar de saúde. É inevitável, a gente vai ter que falar de saúde. A gente vai falar do corpo biológico, a gente vai falar do corpo psíquico, do corpo transcendente, a gente vai falar de todos os corpos, né? Assim como é no yoga. Dentro da abordagem do yoga e tentando aproximar aí com a educação física, porque já que vai ser aqui, nós temos aí a Regina, que pode trazer as pesquisas, vocês viram ontem, né, medidores de estresse, os marcadores de estresse, o que acontece com o corpo. Todo mundo, né, condenando o cortisol no corpo, mas ele é extremamente necessário em algumas ocasiões. Então, a gente tem que saber fazer também uma análise desse discurso na área da saúde, o quanto a gente acha que é bom o cortisol, o quanto ele é necessário. Enfim, então esse diálogo vai precisar existir. Já aconteceu aqui, né? A gente viu um discurso para a área da saúde. O professor Danilo fez essa ponte também. Predominou palestras de yoga porque a gente não tinha aqui o discurso do yoga. Então, esse convite foi para que a Unicamp escute esse público que produz um conhecimento que está inacessível para a gente. Tá bom? Eu só vou fazer um comentário no negócio do SUS. A Paula discute isso super bem, acho que é uma pessoa ideal para conduzir essa discussão. Eu tenho uma precaução que eu sempre alerto, assim, que eu me sinto nessa posição, como eu estudo filosofia e tal. A entrada do yoga no SUS, ela vem com um texto que eu, por outras experiências, acho que tem uma coisa um pouquinho perigosa. Tem um momento em que diz que é uma estratégia não medicamentosa de tratamento. Ok, claro que sim, mas precisa tomar algum cuidado de não se fazer um uso do yoga destituído de toda a sua questão filosófica, existencial, enfim, é só um paliativo para o tratamento do doente, né? Talvez até alcance o resultado esperado, mas é um tipo de recurso que pode esvaziar um pouco o sentido da prática do yoga. Então eu não estou me opondo a isso, estou falando que é uma coisa que tem que ser bem discutida, precisa tomar cuidado com essa entrada. Às vezes a gente comemora essa entrada, né, como sendo um ganho da atividade, da modalidade, mas ela é um tiro no pé e esvazia o que o yoga tem de mais importante. Né, exato. Boa noite. Eu sou Fabiana, sou instrutora de yoga aqui em Campinas também. Então, agradecer em primeiro lugar, o evento foi muito de alto nível, realmente, muito bom. E aí, dentro disso, né, desse convite que vocês estão fazendo para a gente, a minha pergunta se dentro da universidade vocês têm a intenção de chamar, por exemplo, da área da medicina mesmo, né, como elas disseram, que eu acho que é uma área bastante importante, que eu acho que se tem um ponto, às vezes, de conflito, que a gente sente, né, eu acho que é a área da medicina, então acho que seria interessante. E da nossa comunidade, os palestrantes que a gente teve aqui, que são os formadores da nossa cidade, né, se eles também seriam convidados para essa conversa. A ideia do próprio evento é fazer o convite estendido. E daqui para frente, a gente não pode ficar pedindo para a pessoa participar. Ela tem que vir porque ela quer investir com a gente o tempo que vai levar.
E a organização administrativa, de bibliografia, de discutir o que primeiro, o que depois, porque esse trabalho todo, ele leva muito tempo. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente está convidando agora, a gente convidou quando trouxe eles. Convidamos mais pessoas que não podiam estar. E estamos à disposição, mas a pessoa precisa fazer um movimento de querer. A partir daqui a gente não tem condição de ficar, ai, por favor, ai, você poderia. Então, é preciso que a gente abra um espacinho para estar aqui conosco discutindo. Se isso for possível, impecável, estamos todos juntos. Eu já até conversei com o Didi e falei, vamos pegar um auditório bem grandão para passar o dia inteiro, patatá, conversando, colocando as ideias, discutindo, né? Chegando a consensos, para sair tudo dentro do que pode a comunidade de yoga e do que pode a comunidade acadêmica. Porque a gente vai ter que trabalhar sob a regência das duas regras, das duas leis, como funciona o Sangha e como funciona a comunidade acadêmica. A gente vai ter que ficar debaixo dos dois mundos. E aí eu acho que a gente tem uma chance. Mas para isso precisa daquele cara chamado tempo. Se vocês tiverem, são muito bem-vindos. Inclusive, só um minutinho, por favor. Cadê a Bianca? Eu sumi aqui, ó. Você se escondeu aí. Por isso que a gente está elaborando essa reunião, vai mandar e-mail para vocês de convite, é um satsanga, dentro da universidade. Né? E aí a gente vai compor tudo isso. O convite é estendido também para todos os palestrantes que palestraram aqui. Tem que se fazer a dancinha. A dancinha. Um corpo feliz, né? Então, todos os formadores de yoga aqui de Campinas também são convidados. Foi essa a sua pergunta, né? Eles estão convidados. Estarão presentes os que quiserem estar presentes no satsanga que a gente vai elaborar, tá bom? A última pergunta para a gente para o filme. Não é bem uma pergunta, eu vou agradecer também. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, né, o Didi, mas principalmente pela iniciativa de vocês. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana e tomara que isso reverbere mesmo na Unicamp como um todo, porque eu acho que tem muita coisa que acontece, não só aqui dentro, mas enfim, e a gente não fica sabendo, né? Então, eu queria fazer essa pequena intervenção por causa da pergunta dela e dela. Então, eu fiz parte de um grupo de estudos dentro da FCM, que estuda práticas complementares e integrativas na saúde. Então, chegou a ser lançado um livro sobre yoga lá dentro, e o Nelson Felício de Barros, que é da sociologia, mas ele trabalha, né, dentro da saúde coletiva, me orientou a Andréia, que está ali, que é fisioterapeuta. Então, tem um grupo pensando lá também. Então, que a gente possa fazer essa aproximação também, né? Mas existe também, né? É que às vezes a gente não sabe, porque é isso, falta tempo da gente conseguir perceber tudo que está acontecendo aqui. Vamos chamar, né? Então, Thaís, completando o seu raciocínio, acho que é muito perspicaz a sua percepção, né? Falta tempo, sem sombra de dúvida, e falta também a capacidade de comunicação, né? Tinha um professor nosso aqui da demografia, um professor já falecido, chamado Josué de Castro, que ele dizia assim, na época se usava a terminologia terceiro mundo. Isso hoje está em desuso, né? Fala-se país em desenvolvimento. Mas na época, vocês devem se lembrar, uns 10 anos atrás, se utilizava a terminologia países de terceiro mundo. E ele dizia assim, que o que caracteriza um país de terceiro mundo não é a escassez de recursos, é a falta de aproveitamento dos recursos disponíveis. Então, a gente faz muito isso, inclusive dentro da universidade. Tem as pessoas fazendo a mesma pesquisa em 3, 4 institutos, os 3, 4 gastando dinheiro com a mesma coleta de dados, que a gente não se comunica.
Então, o que a gente tentou um pouco nessa iniciativa nossa, que foi isso também, a gente disparou e-mail lá para a FCM, para letras, parece que tem uma professora muito boa na letras que pesquisa sânscrito, né? A gente convidou, ela não respondeu, mas a gente tentou, pelo menos, né? E é isso, e trazer vocês, a gente tem o Tiago, doutorando da sociologia, que faz uma pesquisa interessante, e que veio apresentar a pesquisa dele para a gente. E assim, enfim, quando você chama, as coisas vão aparecendo, né? É um pouco, acho que essa a ideia, a gente somar as forças para tentar chegar no lugar mais legal, senão a gente fica fazendo sempre a mesma coisa. Vocês aí vão chamar, não, vocês não, os budistas, né, vão chamar de roda de Sansara, não é isso? Fica repetindo aquela história ali. Eu não sei nada disso, viu, gente? Eu fui conversar com alguém aí, como que vocês chamam aqui? Bhagavad Gita. Eu fui falar isso, falei babaganushi, que é um negócio de comida árabe. Então vocês tenham paciência comigo. Além da gratidão, vocês tenham também paciência. Eu queria agradecer a Bianca também, nosso relógio. O Cuco. O nosso Cuco.